Esse é o nosso segundo projeto na disciplina de Cálculo 1 e nós vamos organizar ele da seguinte maneira, né? A gente vai começar pela introdução, a gente vai abordar os objetivos, otimização, notas, cálculos e a gente vai verificar uma conclusão dos passos anteriores. Então, introduzindo, a gente quer fazer um processo de desenvolvimento de embalagens e para isso é necessário reflexão, cálculo e precisão, obviamente. E além disso tudo, temos que pensar na parte financeira. Objetivos. Né? Objetivos de uma embalagem são basicamente de comportar o conteúdo desejado, que ela seja resistente a possíveis imprevistos, ou seja, que ela possa garantir a integridade e a qualidade do material, ou seja, do material não, do conteúdo, né, da embalagem, e otimizado, ou seja, otimizado a gente tratou como o maior aproveitamento possível, né? O menor gasto de material e o maior lucro, né? E aí fica a pergunta, como otimizar? E aí, como otimizar? É possível otimizar diminuindo a quantidade de material gasto nas embalagens. A gente evita o desperdício, a gente gasta menos dinheiro, atingindo o objetivo da otimização, do ponto ótimo. E aí, pensando nessa otimização, a gente vai trazer aqui uma matemática, que na verdade não é matemática, é derivada, e a gente vai trazer o exemplo dessa embalagem aqui, né, que a gente testou os possíveis valores de Z como 20 ou 25, mas com 25 a gente obteve menor área, né? E aí a gente fez aqui os seguintes cálculos pensando nos materiais, né? Nos materiais a gente selecionou aqueles que fossem possíveis, ou aqueles que utilizando fosse possível obter uma maior margem de lucro. Então a gente pensou no M-Metal 2, no Q quadrado 1 e no KQI 2, né? O material, rótulo e produto para nossa embalagem. E aí, calculando o volume dessa embalagem, né, x vezes y vezes z, pensando no z como 25, né, considerando v igual a 25. A gente obteve que y seria igual a 40 sobre x. E a gente considera QM como a área total do paralelepípedo, né, a área total da nossa embalagem. E a gente tem aqui que 2x mais 2z 2xy mais 2xz mais 2yz é o QM. E relembrando que a gente quer o mínimo de QM possível, a menor área possível para gastar menos material. A gente utilizou a derivada primeira, né, para fazer, e tem que ser igual a zero, nesse caso o QM, para a gente poder achar o valor de x, né, o parâmetro x da embalagem. A gente fez as contas, fez a derivada e obteve que x seria 2 raiz de 10. Logo em seguida, a gente fez o teste da derivada segunda para confirmar que realmente a gente tinha encontrado o ponto mínimo para QM, né? E deu maior que zero, né? O ponto mínimo tem que ser maior que zero, então deu, acertamos, encontramos o ponto mínimo. A gente manteve esse raciocínio para a receita, né? Para o cálculo da nossa receita. E observando aqui esses cálculos, essas equações, a gente chegou que x, né, para Rx seria ou 0 ou 400. E o resultado que interessa é, logicamente, o 400, né? X aparece aí como o número de peças fabricadas, né, para produzir uma receita em função do X. E aí, novamente, utilizamos a derivada para explicar isso, mas como receita, a gente precisa obter o ponto máximo, né? Ponto máximo de receita. Ponto máximo tem que ser menor do que zero. Realmente, os cálculos mostram que deu um número menor que zero. Então, a gente achou um ponto máximo para a receita. A mesma coisa a gente fez para o custo, mesmo raciocínio. Ponto mínimo para o custo maior que zero, né? Então, ponto mínimo maior que zero, a gente achou realmente que seria possível com esse valor para x. E aí, analisando o gráfico, né, a gente criou esse gráfico para demonstrar que o ponto máximo realmente
né, o ponto máximo do nosso lucro, realmente estava quando x era igual a 400. Isso comprova todos os cálculos feitos anteriormente. E aí, por fim, a gente chegou na conclusão, né, de que o parâmetro x da embalagem teria que ser 2 raiz de 10, o parâmetro y também 2 raiz de 10, e o parâmetro z 25. Os materiais, o rótulo e o produto a gente já tinha descrito. E, como mostramos anteriormente, a quantidade de produtos fabricados deve ser 400 para a gente obter o maior lucro possível. Esse foi o nosso projeto. Obrigado por assistir.